Vamos acompanhar e repercutimos já já essa situação com você. Eu pauto, a base obstrui e eu cancelo a sessão. Infelizmente, é assim. Eu espero que, quando nós tivermos que votar a PEC emergencial, a reforma tributária, que o governo tenha mais interesse e a própria base tire a obstrução da pauta da Câmara. Não sei. A pauta está colocada. Se tiver obstrução, tem obstrução, é um direito, né? Agora, quando também tiver uma medida provisória importante que vai vencer, talvez outros façam obstrução, para que o governo entenda que a Câmara precisa trabalhar. A esquerda, de forma legítima, faz um protesto em relação à medida provisória 1000, está cumprindo o papel de oposição deles. Cabe à base avançar com as medidas provisórias, pelo menos. Mas se isso não acontecer, é parte do processo legislativo. Espero que naquilo que seja urgente, a gente possa ter maioria na casa para que o Brasil não entre no ano que vem com inflação subindo, com câmbio indo a R$ 7,00, com taxa de juros de longo prazo indo a 15%, 20%, com uma relação dívida-PIB de 100%. Eu espero que a responsabilidade prevaleça em relação a uma obstrução que, do meu ponto de vista, não tem relação com a Câmara de Deputados. Presidente, está na sessão da CNN. Eu queria saber em que pé que está a discussão para a presidência da CMO, se já teve algum acordo, se tem chance de ir a plenário direto. Tem acordo feito em fevereiro. Um acordo feito por, não sei, 14, 15 partidos, né? Tem um acordo. Se o acordo não vai ser cumprido, é difícil a CMO funcionar, né? Aí é um problema do governo. Tem um acordo feito. Eu acredito que se tem a voto até para aprovar o nome do acordo, mas não adianta aprovar nome de acordo na CMO derrotando um candidato. Eu acho que a CMO ela funciona por acordo. O acordo foi feito. Se o acordo foi desfeito, faz parte do processo, mas também inviabiliza, do meu ponto de vista, a necessidade, nesse momento, do seu funcionamento, até porque ela não funciona com uma obstrução sistemática feita. Não funcionou em governo nenhum. No governo do PSDB tinha acordo na comissão de orçamento, no governo dos presidentes do PT também, do presidente Michel também, do ano passado também. Se não tem acordo, é besteira a gente gastar energia com a instalação dessa comissão, do meu ponto de vista, claro, que eu não sou presidente do Congresso, esse é um tema que não está diretamente relacionado à presidência da Câmara. As pautas que deveriam passar pela comissão vão direto para o plenário? O regimento permite, pelo menos é o que diz a assessoria da Câmara de Deputados, pelo menos. E mais uma dúvida em relação ao PRC, que vai autorizar o retorno das comissões permanentes. E também sobre o projeto que vai autorizar possivelmente o retorno das comissões especiais, que vai analisar a PEC da segunda instância. A gente vai entrar na pauta essa semana? Como é que está a discussão? Estamos tentando construir um acordo com alguns partidos para tentar votar semana que vem, para que a gente possa restabelecer o Conselho de Ética, inclusive gerar as condições para começar o debate da reforma administrativa e aguardar a PEC emergencial quando ela sair do Senado, que a gente possa criar a comissão especial da Câmara. Mais uma vez, deve ser interesse do governo também. E sobre, última dúvida, sobre o incêndio no Rio, como é que está? Vocês têm acompanhado a situação? Estou acompanhando pela imprensa. Espero que a situação possa ser restabelecida o mais breve possível. Os pacientes possam restabelecer as suas condições de poder cuidar da sua saúde em outro local. Parece que aqui ficou inviabilizado nesse momento. Mais alguém? Presidente, tudo bem? O governo está obstruindo, a oposição também por causa da MP1000. O senhor cogita pautar a MP1000 para que pelo menos parte da Câmara pare de obstruir? Pode ser uma alternativa se a base do governo continuar obstruindo. Pode ser uma alternativa. Tudo depende do que nós pretendemos pautar daqui para frente. Eu acho que as medidas provisórias, elas certamente devem ter mais interesse da base do que da oposição. Todas elas, a maioria delas pelo menos, né? Então acho que seria importante, até porque quando chegar na hora de votar as emendas constitucionais, o governo vai precisar de 308 votos. E acho que a gente precisa de um ambiente
de menos conflito para conseguir 308 votos em matérias dificílimas, começando pela necessidade de regulamentação do teto de gastos. O senhor já falou com o governo sobre suspender o recesso em janeiro? Se quiser aprovar a PEC emergencial, não tem outro caminho. É só fazer conta. Pelo calendário mais otimista, você termina na primeira quinzena de janeiro. Como essa matéria, do meu ponto de vista, ela precisa ser votada antes do orçamento, é inevitável que você cancele o recesso no mês de janeiro. Pelo menos é a minha impressão. Só se o governo não quiser aprovar o orçamento até o mês de março. Aí é outra questão. Do meu ponto de vista, sem a PEC emergencial, o orçamento passa a ser uma peça que você vai ter muita dificuldade de aprová-lo. Só se o governo não querendo ou não tendo número para uma autoconvocação das duas casas, vai precisar deixar a PEC para fevereiro e o orçamento para março. Se quiser votar o orçamento ainda no mês de janeiro, vai precisar trabalhar com muito otimismo o calendário pós primeiro turno da eleição municipal. Se for pós segundo turno, aí só vota o orçamento na primeira quinzena de fevereiro. Deixa eu outra pergunta. Estava digitando se tem pergunta. Quer perguntar? Sobre a declaração do ministro da Economia de que acordos políticos, sem citar que acordos são esses, quem está por trás desses acordos, estão dificultando, atrasando as privatizações. Como é que o senhor viu essa declaração dele? Quem está trancando a pauta é um projeto de lei do governo. E quem está obstruindo a pauta é a base do governo. O que eu posso fazer? Né? E fora outras coisas que eu não vou polemizar, mas quem está obstruindo a pauta e não garantindo quórum para as votações é a base do governo. Então o ministro precisa resolver primeiro a sua base para depois criticar qualquer outro parlamentar ou qualquer outro partido. Presidente, sobre essa polêmica toda da vacina, né, as declarações do presidente que não compraria vacina da China e também que as pessoas não serão obrigadas a se vacinar, o que o senhor acha? Eu acho que o Poder Executivo e o Poder Legislativo precisam encontrar um caminho. Nós não devemos deixar um espaço aberto, esse vácuo, para que mais uma vez o Supremo decida e que tanto o Executivo e o Legislativo fiquem reclamando de algum ativismo do Poder Judiciário. Então, o que eu já disse, até conversei com o presidente nos últimos dias, que nós deveríamos sentar e dar solução para esses problemas. A questão da obrigatoriedade ou não é uma questão que pode ser debatida. A questão da vacina depende da Anvisa, não depende de nenhum de nós. Aliás, é o correto, nós não devemos nunca aprovar uma autorização de algo que existe um órgão, uma agência independente para tomar essa decisão. Então é óbvio que, do meu ponto de vista, todas as vacinas serão bem-vindas depois, claro, de aprovadas pelo órgão regulador, pela Anvisa. E a partir daí eu acho que nós deveríamos, desde já nós deveríamos avaliar a legislação atual e acho que o governo e o legislativo deveriam organizar essa questão da vacina, porque acho que é o ambiente correto. O governo somado à Casa da População e à Casa da Federação. Eu acho que seria melhor do que uma decisão encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal, que, se nada for feito, óbvio, vai mais uma vez decidir no lugar do Executivo e do Legislativo. Lembrei a pergunta. O senhor fez no calendário as contas, a PEC emergencial iria direto para a comissão especial, ela seria anexada, não teria CCJ até o fim do ano? Seria pensada a PEC do Pedro Paulo. O administrativo não, porque faltaria CCJ. Não, administrativo a gente está tentando construir, já conversei com alguns partidos de esquerda, nós vamos pensar numa PEC que existe sobre administrativa, num ponto específico, mas com um compromisso óbvio que nós não vamos acelerar o seu debate, até porque é impossível você conseguir imaginar que vai aprovar a PEC emergencial, a tributária e a administrativa no mesmo ano. Então, o importante para todos nós é que a administrativa comece o debate e esse é um acordo que já conversei com os líderes da esquerda dizendo isso, que eu pretendo pensá-la, mas sem o cumprimento das 11 sessões, ampliando mais o prazo de emendamento, para que todos possam fazer um debate mais amplo e que essa matéria seja, se possível,
aprovada com a urgência necessária no primeiro semestre do próximo ano. Já uma PEC, já anexaria uma PEC já aprovada, então. Já existe. O governo na Câmara falou sobre nova Constituição. O que o senhor achou das declarações dele? Não, eu já dei minha opinião. Eu acho que está se misturando histórias distintas. A história do Chile é uma, do Brasil é outra. Nós temos uma Constituição que foi construída num processo de redemocratização sem violência. Foi o marco do fim do regime militar no Brasil. Foi o ponto de início verdadeiro da nossa democracia, depois com as eleições de 89. Acho que o nosso papel não é, porque existem problemas num ponto A, num ponto B, a gente fazer uma ruptura constitucional. O nosso papel é continuar votando reformas e aprimorando e modernizando o texto constitucional.